Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Quero ler com você os versos de 41 a 44, que tem por título A Oferta da Viúva Pobre. Quero, nessa manhã, continuar refletindo sobre a nossa mordomia cristã. Falamos sobre dízimo em um domingo anterior e hoje eu quero falar sobre ofertas. Eu quero convidar você a olhar comigo esse texto bíblico que fala sobre valores de oferta, como Deus vê a oferta. E o título que eu queria dar para essa reflexão da manhã é: qual o valor de sua oferta para Deus? Qual o valor da sua oferta para Deus? Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44, você pode também acompanhar a leitura que será projetada. Diz assim o texto: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Meus irmãos e irmãs, se nós olharmos atentamente o contexto desse texto, nós vamos perceber que no capítulo 11, Jesus está entrando. Marcos registra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É a última semana de vida de Jesus, é quando ele entra em Jerusalém. E no capítulo 12, Jesus está indo direto a um confronto com a religião judaica. Jesus está falando sobre os lavradores maus no capítulo 12, no início do capítulo 12, falando daqueles que maltrataram, aqueles que foram enviados pelo dono da vinha, fazendo uma crítica severa aos judeus que mataram os profetas e que por último matarão o filho do dono da vinha. Depois vão questionar Jesus acerca dos tributos e a incredulidade, a falta de conhecimento dos saduceus acerca da ressurreição. E então Jesus vai dar o resumo do grande mandamento, dos versículos 28 até o 34, em que ele vai dizer no versículo 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Jesus está chamando aquela geração à compreensão do que é de fato a lei que Deus deu a Moisés. O que resume essa lei é o amor incondicional a Deus, acima de qualquer coisa e sobre todas as coisas. E então, no versículos de 38 a 40, ele faz uma severa crítica aos escribas. Ele censura os escribas porque eles gostam de aparecer nos seus atos religiosos frente às pessoas, mas eles trazem grandes prejuízos às viúvas, aos órfãos. E ele vai dizer no versículo 40, eles devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo ainda mais severo. E então agora ele conclui este bocado de asseverações, de afirmações contundentes acerca daquele processo religioso desprovido de graça, desprovido de vida. E então ele está diante do gasofilácio, do templo, ele está em um lugar aberto, acessível a todas as pessoas, e ele está observando as pessoas, do modo pelo qual elas estão fazendo as suas ofertas. E então Jesus destaca o real valor de uma oferta. E ele faz isto contrastando
com a contribuição financeira dos ricos, de muitos ricos e de uma pobre viúva. Provavelmente entre esses ricos estão ali os escribas e também os fariseus, que Jesus estava combatendo durante toda essa discussão aqui. Seguramente ele está também olhando para estes, não é? E nessa denúncia, Jesus chegou a mencionar essas práticas abusivas que estão aí no versículo 40. E tenho para mim que ele está, na verdade, aproveitando aqui esta observação do modo como eles estão adorando a Deus através das suas contribuições financeiras para fazer uma correção no modo como aquela geração adora ao Senhor através das contribuições financeiras. E isto é por demais importante nós compreendermos como nós devemos lidar com as nossas ofertas diante de Deus. Como Deus olha, como Deus enxerga, como Deus percebe as nossas contribuições financeiras olhando para esse texto. Porque no gesto da contribuição dessa mulher, demonstra que o gesto do ofertante não corresponde quanto à quantidade, o valor monetário da oferta. Jesus encontra, na verdade, naquela mulher, na prática daquela mulher, um bom exemplo, um excelente exemplo da prática que ele exige lá em Marcos capítulo 12, versículo 30, do amor a Deus sobre todas as coisas. É isso, na verdade, que Jesus está realçando quando ele olha para o modo como as pessoas estão exercendo a sua prática de ofertas financeiras. E é assim que, com esse registro, Marcos está apresentando também Jesus em seu evangelho como o servo sofredor, aquele que veio dar a sua vida em amor a Deus, em favor das ovelhas do Senhor. Então, ao observar as pessoas no templo, Jesus nos ensina que, em primeiro lugar, o valor de uma oferta é determinado pela gratidão do ofertante. O valor de uma oferta é determinado pela gratidão daquele que oferta. Duas razões nós temos para tirar essa conclusão. Em primeiro lugar, a condição de extrema pobreza da viúva. Fala-se de duas ofertas que equivalem a centavos, a um quadrante. Um quadrante é um valor da menor moeda referente à moeda romana, que referência a centavos. E a segunda é o fato que da sua pobreza, da sua miséria, provavelmente fruto de injustiça e também do descaso dos líderes religiosos judaicos que não atenderam às demandas da necessidade daquela mulher, porque se eles tivessem dado cuidado às advertências de Deus quanto ao cuidado das viúvas, se não fosse ignorado pelas autoridades e talvez em cristão em geral, dificilmente aquela mulher estivesse ou estaria nessa condição de extrema pobreza. E fato que, mesmo com essa dificuldade, com essa situação de recursos tão escassos, essa mulher, essa viúva, se preocupa em demonstrar a sua profunda gratidão a Deus. E ela, com duas pequenas moedas, ela não questionou em dar apenas uma, ela deu as duas moedas, a totalidade dos seus recursos. Ela poderia, com certeza, estar murmurando, agarrada a estas duas pequenas moedas, que talvez ela tenha ganho como fruto de um pequeno trabalho. Mas essa gratidão, com certeza, meus irmãos, não se baseava nas suas circunstâncias. Essa gratidão é fruto de alguém que conhece profundamente o Deus a quem ela conhecia. Essa gratidão é proveniente de uma relação profunda
com Deus que a sustenta. A oferta que essa mulher propõe ali no gasofilácio, diante de uma multidão de ofertantes, é destacada pela sua gratidão, não pela sua circunstância de miséria, de pobreza, de necessidade, de escassez de recursos, mas é fruto de uma gratidão que é proveniente de alguém que conhece o seu provedor. E isto é extraordinário. Qual é o valor da sua oferta diante de Deus? Jesus, quando olha todos os ofertantes, ele valoriza aquela oferta, porque aquela oferta é valorizada porque revela uma profunda gratidão a Deus que a sustenta, que não depende de circunstâncias, que está além das circunstâncias nas quais ela está mergulhada na sua miséria. Ela tem consciência de que, mesmo tendo pouco ou nada, tudo o que ela tem, tudo ela deve a Deus. Portanto, Ele é digno de toda a sua devoção e toda a sua adoração. Quero dizer para você nesta manhã que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela adota o modo, a forma de a contribuição financeira em adoração, em momento cultico. É nesses momentos de adoração que nós convocamos o povo de Deus a ofertar, porque esse é o nosso entendimento. Esse é o entendimento da Igreja Reformada, que o modo pelo qual nós lidamos com recursos financeiros não é outro senão como fruto de adoração, de um coração que reconhece o favor, a graça, o poder e a sustentabilidade de Deus na vida do seu povo. Porque os dízimos refletem exatamente isso, e as ofertas idem. Por isso que Jesus olha para aquela mulher e valoriza a sua oferta monetariamente. É insignificante diante dos demais, mas Jesus valoriza aquilo que é valor para Deus. Este profundo sentimento de gratidão a uma mulher que reconhece em Deus o seu provedor, o seu sustentador, independe das circunstâncias. Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta, ele vai mencionar aos macedônios, a igreja da Macedônia, e veja que ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 8, no versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Ou seja, é uma marca do povo de Deus, é uma marca daqueles que de fato querem participar da obra de Deus com alegria. Apesar das circunstâncias difíceis, apesar dos tempos maus, apesar às vezes da inflação, das dificuldades de mercado, eles confiam na providência de Deus e participam de contribuições para contribuir para que o reino de Deus, para que a obra de Deus, para que necessidades específicas sejam atendidas, porque faz parte do povo de Deus participar da obra de Deus no mundo. Esta semana nós ficamos felizes em poder participar de uma necessidade pontual de uma família, de um presbítero que
é de outra igreja do nosso arraial, e os homens aqui movimentaram-se e levantaram um valor para fechar uma conta, e nós celebramos com profunda gratidão a Deus por podermos participar disso, porque é próprio do povo de Deus, faz parte do povo de Deus, essa manifestação com os nossos recursos, com alegria, mesmo que às vezes o nosso orçamento esteja apertado, mesmo que às vezes o nosso orçamento não esteja contemplando uma oferta que vem sendo solicitada, mas a gente aperta um pouco mais, a gente abre mão de alguma coisa e participa. Por quê? Porque é a obra de Deus. E isto, meu irmão, é uma prova da nossa gratidão a Deus, porque é o nosso provedor. Isso não depende de nenhuma circunstância. É o Deus que nos provê, é o Deus que nos proveu, é o Deus que nos deu, então nós podemos dispor desses recursos. Isto é valor da nossa oferta. E a Igreja Presbiteriana faz isso com muita alegria, com muita gratidão. Eu preciso dizer para você que as ofertas e os dízimos que entram nesse gasofilácio, que entram na conta da igreja, todas as ofertas, mesmo aquelas que não são, que são entregues sem nenhuma nominação, que são ofertas sem definição de nomes, não é? Não identificadas, elas são registradas, todas as ofertas, todos os recursos, centavos que entram no nosso gasofilácio, são contabilizadas, e elas são contadas, e o nosso tesoureiro coloca em conta corrente, todas são contabilizadas, e a igreja contém uma comissão de exames de conta da tesouraria que a cada 3 meses recolhe todos os livros contábeis, e eles fazem uma checagem em todos os registros contábeis, junto com a conta corrente da igreja, e fazem uma auditoria nos movimentos contábeis da igreja, e apresentam ao conselho um relatório disso, para que o tesoureiro tenha isenção e tranquilidade nos registros dos valores da igreja, dos pagamentos da igreja. Ou seja, há um cuidado, há uma seriedade com o trato daquilo que é colocado à disposição da obra de Deus dessa igreja, porque a obra de Deus é santa. E os recursos que entram na obra de Deus são santos, são dedicados a Deus, é ato de adoração. É assim que nós compreendemos, é assim que nós entendemos. Porque é fruto de gratidão. Essa mulher nos ensina nessa manhã que independe de circunstâncias, independe de valores, o que depende, na verdade, é uma atitude interna do coração, que valoriza aquilo que nós ofertamos monetariamente ao Deus da nossa vida, e a gratidão é algo extraordinário. Esse exemplo é uma tremenda exortação para todos nós que lidamos com recursos escassos. O desamparo e o aperto financeiro não podem ser empecilhos para uma contribuição generosa que demonstre a nossa gratidão e dependência de Deus, mesmo aqueles que dentre nós tenhamos certa abundância material, não é? O princípio é o mesmo, não é? Jesus está olhando aquela oferta da viúva pobre e não há mérito nenhum na pobreza da mulher. Jesus não está olhando a mulher porque ela é pobre, ele está olhando aquela mulher pela atitude do coração dela. O valor está na atitude do coração, não na sua pobreza, porque a pobreza é uma tragédia na vida daquela mulher. E é talvez até em razão do desprezo e do descuidado do povo de Israel por aquela mulher naquela circunstância. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz, ela deu mais, porque o seu coração é grato diante de Deus. E é assim que deve ser a contribuição de todos nós. Seja no muito, seja no pouco, a gratidão de poder participar da obra de Deus. E em segundo lugar, o valor de uma oferta é determinada pela fé do ofertante. E um segundo princípio observado por Jesus é a confiança em Deus. Se ela demonstra gratidão, ela também demonstra profunda confiança em Deus. E a contribuição financeira motivada por gratidão, ela é expressada na fé. Veja,
tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Ela demonstrou sua confiança em Deus como seu provedor e seu sustentador, aquele que é capaz de manter a sua vida. Ao dar a sua oferta, tudo quanto possuía, essa viúva rendeu-se a Deus, entregando sua própria vida a Deus. E isso, meus irmãos, constitui-se na maior expressão de fé. Entregar a sua vida é colocar-se no altar do trono da graça de Deus. É dizer: Senhor, eu coloco aqui a minha oferta, eu coloco aqui o meu nada e o meu tudo, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, o que eu possuo e o que eu existo. Eu me rendo, eu me coloco, eu me desmancho no teu altar. É uma atitude profunda de fé. É uma mulher que está dizendo: tu és o meu bem maior. Ela está dando um exemplo graúdo daquilo que Marcos registra no capítulo 12, no versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Meus irmãos, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Se o Evangelho não for essa captura da graça de Deus ao nosso coração, essa rendição a Deus de todo o nosso ser, de tudo que temos, de tudo que somos, para a glória de Deus. O que é o Evangelho senão uma renúncia total e irrestrita do nosso ser diante de Deus, do nosso quebrantamento, sem reservas diante de Deus, que se reflete em um coração grato, em um coração dadivoso, em um coração generoso, em um coração que se rende, que se entrega, e sobretudo um coração que crê e confia no Deus da nossa vida. Crente não é mesquinho, crente não pode ser mesquinho, crente não faz conta de coisas pequenas. Porque crente é cheio da graça de Deus. É uma viva expressão de fé essa contribuição dessa mulher. Jesus está alfinetando a consciência daqueles fariseus, daqueles escribas, daqueles religiosos, daqueles líderes que estão espoliando pessoas como aquela mulher, que estão fazendo um auto-justificativa, oferecendo algo como sobra, e Deus está dizendo: o que eu quero é o coração de vocês. Por isso que Deus, quando colocou o povo na terra prometida, Ele então colocou uma tribo para cuidar do relacionamento, dessa santidade do povo para com Deus, e fez com que todas as outras tribos separassem dízimos para sustentar essa tribo, para que fosse um sinal da presença de Deus na vida dessas tribos. O povo de Deus compreendeu a importância de centralizar a adoração a Deus e sustentar esse estilo de vida, tendo a centralidade da vida na adoração. E os recursos financeiros faziam parte desse processo. 10% daquilo que arrecadavam traziam ao altar para sustentar o processo de adoração. Meus irmãos, hoje é certo que muitos líderes religiosos lidam mal com a arrecadação financeira. É verdade. Mas é verdade também que muitos crentes lidam muito mal com a arrecadação financeira. É verdade também que muitos crentes não têm uma noção verdadeiramente bíblica do que seja contribuir, devolver, entregar a Deus aquilo que a Deus pertence. Não fazem não têm uma compreensão certa da Bíblia acerca do que seja ofertar recursos financeiros à obra de Deus.
porque se compreendem, devem fazê-lo com profunda alegria, em profunda gratidão, com uma expressão genuína de fé, de dedicação e amor, como é o caso desta viúva pobre. Jesus está olhando para o coração daquela mulher e está dizendo: achei fé no coração desta pobre viúva. Eu quero concluir minha palavra nessa manhã dizendo para você que não existe virtude na pobreza em si, não existe, como alguns mal supõem esse texto. Na verdade, a mulher não é aceita porque é pobre, mas por sua ação, pela sua gratidão e pela sua fé. É preciso fazer um cuidadoso diferenciador aqui. Não se trata de uma ação que visa o mérito ou o merecimento. Não há qualquer reivindicação por parte da mulher para com Deus, de forma alguma. É uma retribuição gratuita, é um gesto gratuito de fé e de gratidão. A viúva age por livre expressão, de natural expressão, de abnegação total. É um espírito humano que se rende, que se entrega, que se coloca. E Jesus, ao olhar aquela mulher, ele fala: ela deu mais, porque ela se deu ao Senhor. O autor de Apocalipse, no capítulo 3, escrevendo as 7 igrejas do Apocalipse, ele vai dizer: Jesus está na igreja, Jesus passeia pela igreja, Jesus caminha pela igreja. E eu sempre temo quando penso nessa expressão, que Jesus está entre nós, Jesus caminha entre nós. Assim como ele está observando aquela viúva, observando aqueles ofertantes, ele também está entre nós. E ele observa a atitude do nosso coração. Portanto, meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu quero convidar você a considerar o valor da sua oferta diante de Deus. A sua oferta tem um valor espiritual. Ela tem que ser um valor inerente à adoração. A sua oferta, a sua contribuição financeira não pode ser dissociada da sua adoração, do seu desejo de adorar, do seu desejo de participar, do seu desejo de participar da obra de Deus, da obra que Deus está construindo no mundo, o seu desejo de rendição, de amor, de entrega, de fé e de gratidão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu coração, que você continue sendo um contribuinte financeiro de adoração, que a sua adoração seja valorada por Deus, porque você é um adorador. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Eu puxei aqui esse cântico que nós acabamos de cantar, que para mim é muito bonito. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha esperança, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver. Jesus, seja o centro. Que expressão bonita nós cantamos nessa manhã. Que Jesus seja o centro da sua vida. Amém.